E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi, sou do Vida Pura. E esse é o 13º episódio da série 119, a Rota da Obediência. Vamos que vamos! Bom, esse é o 13º episódio da série 119, a Rota da Obediência. Já passamos da metade dessa trajetória de entendimento do que se trata a verdadeira obediência. E a sensação é de que cada vez que pensamos que já entendemos tudo o que tínhamos para entender sobre o que é ser obediente a Deus, descobrimos que há muito ainda a aprender sobre isso. E seguindo ainda neste processo de conhecer a Deus mais intimamente, passando com isso a amá-lo e inevitavelmente demonstrá-lo, dando testemunho ao mundo, como aprendemos no episódio anterior, de quem Cristo é, através da vida em verdadeira obediência, ou seja, dando testemunho da identidade de Cristo e entendendo que o propósito de Deus, como Paulo diz em Romanos 8, 28 e 29, é o de nos conformar à imagem de Cristo, nós vamos ver nesse episódio uma das maiores bênçãos que podemos receber de Deus nesse processo de santificação que Ele deseja realizar em nós, a bênção da identidade segundo a vontade de Deus. Ou seja, a bênção de ser o que Deus deseja que sejamos e de viver o que Ele deseja que vivamos. Identidade é o que todo ser humano mais anseia. Tudo que fazemos, querendo ou não, fazemos em busca disso. Identidade. Porém, só há um lugar, ou melhor, uma pessoa, em quem podemos encontrar a nossa verdadeira identidade, a qual fomos criados para ser, em Deus. Porém, quando buscamos em outros lugares aquilo que só encontramos de verdade em Deus, incluindo a nossa identidade, estamos seguindo caminhos falsos e enganosos. E com isso, distorcendo o propósito criado por Deus para todas as coisas. Essa é a essência do pecado. Procurar em outro lugar o que só em Deus vamos encontrar de verdade. E é por isso que Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós fomos criados para suprir todas as nossas necessidades, sejam elas existenciais ou de qualquer âmbito, em Cristo. E quando nós procuramos em outros lugares suprir as nossas necessidades, seja de qualquer âmbito, estamos com isso na prática do pecado. E com a nossa identidade funciona da mesma forma. E o autor do Salmo 119 demonstra ter compreendido isso. E é isso que ele vai expressar nesse 13º bloco de versos do Salmo 119, nos versículos 97 ao 104, que começam com a letra hebraica Mem. Ele vai reconhecer diante de Deus alguns pontos do seu novo caráter transformado, que evidenciam a identidade que está sendo construída nele por Deus. Que esse episódio nos faça entender com muita alegria e gratidão a maravilha da identidade que Deus quer construir em nós nesse processo de luta contra o pecado e a favor da santidade. O texto diz o seguinte: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Olhando para os versículos 97 e 104, que abrem e fecham esse bloco, a gente pode concluir que a identidade que Deus quer construir em nós é uma identidade que tem por essência o amor por Deus e pela sua palavra e o ódio pelo pecado. Olha as expressões do salmista nos versículos 97 e 104. No versículo 97, ele diz: como eu amo a tua lei. E no versículo 104, ele diz: odeio todo caminho de falsidade. Deus odeia o pecado e deseja produzir em nós este mesmo sentimento. À medida que desenvolve em nós uma identidade que ama sua palavra
e se baseia nela para tudo na vida. E trazendo detalhes mais profundos dessa identidade, a partir dessa essência de caráter que tem amor por Deus e pela sua palavra e ódio pelo pecado, o salmista destaca alguns efeitos dessa essência que podem ser entendidos como as marcas dessa identidade que Deus quer construir em nós. No versículo 97, depois de declarar o seu amor pela palavra de Deus, o salmista diz que medita nela o dia inteiro. Salmos 1, versículos 1 e 2, um texto muito lido já nessa série, diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que é meditar? É refletir continuamente sobre a mensagem que foi pregada ou que você está estudando. Significa ficar o dia inteiro buscando em tudo que você for fazer dentro dos parâmetros da palavra de Deus, aplicando na prática o que foi lido e estudado, visando glorificar a Deus em tudo. Como Paulo diz em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. O Felipe trouxe um exemplo muito bom para isso em um dos áudios do nosso canal no Telegram, que assim como a vaca rumina um alimento, assim deve ser a nossa meditação na palavra. E o que é ruminar? É aquele processo em que a vaca engole o alimento, mas depois ela traz de volta para a boca dela e fica mastigando até triturar o alimento totalmente, só depois ela digere o alimento. E isso pode durar 80 minutos por cada quilo de alimento. E quanto maior o tempo de ruminação, maior a qualidade do leite. E o mesmo deve acontecer com a nossa meditação na palavra. É preciso investir tempo na palavra de Deus, lendo, estudando, refletindo e buscando ao máximo aplicar ela na prática em toda e qualquer ação do nosso dia. É através do tempo dedicado e investido na meditação da palavra que Deus irá forjar e construir a nossa identidade segundo o propósito que Ele tem para cada um de nós. No versículo 98, o salmista diz que a palavra de Deus o torna mais sábio que os seus inimigos. Vamos lembrar que podemos aplicar essa ideia de inimigos aos nossos 3 maiores inimigos: o diabo, o mundo e a nossa carne. E um dos efeitos dessa prática de vida de meditar continuamente na palavra de Deus é o de abastecer e fortalecer o nosso espírito na luta diária contra os desejos da carne, no desenvolvimento de uma intimidade maior com Deus, que gera cada vez mais inimizade em relação ao mundo e revestimento de santidade, mentalidade de Cristo, fé firme e com raízes profundas em Cristo e em sua palavra, amor e convicção de salvação, que gera em nós uma vida apologética na palavra de Deus, revestida contra todas as investidas do diabo. É a nossa identidade em Deus que o diabo, o mundo e a nossa carne mais desejam destruir. É só ver o intenso trabalho de doutrinação ideológica em massa, cada vez mais frequente na mídia, propagandas, filmes, séries, escolas e até, infelizmente, em muitas igrejas, atentando diretamente contra a identidade de verdadeiros filhos de Deus que Deus quer construir em nós, colocando o homem como centro de tudo e dono absoluto do seu destino. Sabe por quê? Porque os nossos inimigos sabem que quando passamos a entender e conhecer quem Deus deseja que sejamos nele, as mentiras de Satanás são destruídas. O pecado já não tem mais autoridade e domínio sobre nós. E só a verdade de Cristo é o que realmente importa. E aí, galera, sai da frente, porque nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja que sabe quem é em Deus. Nos versículos 99 e 100, o salmista diz: Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. E até parece soar mó arrogante e bem desumilde essa fala dele. Afinal, a própria Bíblia diz em Provérbios 3, do 5 ao 7, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Mas se prestarmos atenção, a gente vai perceber que é justamente isso que o salmista está fazendo, e não o contrário. Pois ele diz que tem todo esse entendimento e discernimento por meditar nos testemunhos e obedecer aos preceitos de quem? De Deus e não dele mesmo. E se a gente se atentar ao contexto e prestar ainda mais atenção, vamos perceber que ele traz 2 motivos muito importantes para afirmar o que afirma. Ele diz ter mais discernimento e entendimento que os seus mestres e os anciãos, pois ele medita nos testemunhos de Deus e obedece aos preceitos de Deus. E isso nos leva a entender que, muito provavelmente,
os seus mestres e os anciãos não faziam o mesmo. E não é de se espantar. A Bíblia está repleta de narrativas mostrando como a visão de boa parte, se não a maioria, dos mestres da lei, sacerdotes e líderes religiosos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, como a visão dessa galera sobre o relacionamento com Deus, era uma visão muito mais legalista do que de fato prática e íntima, e de como era mergulhada em proselitismo, e não no discipulado como ele de fato deve acontecer. Jesus mesmo traz essa afirmação ao povo na frente dos mestres da lei, em Mateus 23, quando diz: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. John MacArthur, em seu livro O Evangelho segundo Jesus, traz uma análise muito rica do diálogo de Nicodemos, que era um mestre da lei na época, com Jesus em João 3. Ele diz: apesar de suas grandes habilidades como professor e de sua obsessão pelos detalhes da lei, Nicodemos falhou. Jesus não disfarçou a verdade e nem tentou torná-la mais apetecível. Nicodemos estava alimentando o terrível pecado do qual nem mesmo ele estava consciente, o pecado da incredulidade. Quando disse "não entendo", o que ele realmente queria dizer era "não creio". A incredulidade sempre gera a ignorância. Os versículos 11 e 12 do capítulo 3 de João confirmam que o problema era mesmo a incredulidade. Neles, Jesus afirma: em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Não aceitais e não credes significam a mesma coisa. Nicodemos disse que não podia entender. Jesus quis que ele soubesse que a fé vem antes de haver uma compreensão completa. Como escreveu Paulo em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A verdade espiritual não tem registro na mente daquele que não crê. A incredulidade nada compreende. Que golpe para a autojustiça de Nicodemos! Ele viera a Jesus com uma profissão de fé presunçosa. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Em essência, a resposta de Jesus foi: não, vocês não sabem, vocês não entendem a sua própria Bíblia, vocês não conhecem os princípios básicos da salvação, vocês nem compreendem as coisas terrenas. De que adiantaria eu expor-lhes a verdade celestial? À semelhança de muitos religiosos, Nicodemos não queria confessar-se um pecador perdido. Jesus sabia da verdade. Nicodemos se via a si mesmo como um grande líder espiritual. Jesus o reduziu a nada. Ninguém pode subir ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Com esta afirmação da sua origem divina, Jesus reprovou a fé superficial de Nicodemos e destruiu o seu sistema de religião por obras. Ninguém pode subir ao céu, ou seja, ninguém pode comprar a sua ida para lá. Deus desceu do céu e fala conosco através de seu Filho, como diz Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Jamais conquistaremos o direito de subir ao céu e encontrar as respostas por nós mesmos.
O único que possui esse tipo de acesso a Deus é aquele que de lá desceu. Ele não é um simples mestre enviado por Deus. Ele é, na verdade, Deus em carne humana. Ou aceitamos o que ele diz, ou somos deixados em nosso pecado. E o que o salmista diz a Deus? Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Ou seja, quando o salmista traz essa fala, guardado o devido contexto, ele não está tendo uma atitude desumilde ou arrogante, mas sim está reconhecendo diante de Deus que tem recebido de Deus, com a renovação de sua mente, causada por este processo de construção de identidade obediente que Deus está forjando nele, uma amplitude de entendimento, uma nova ótica a respeito de todas as coisas, a ótica de Cristo. Nos versículos 101 e 102, o salmista traz outro efeito maravilhoso que caracteriza a identidade que Deus quer construir em nós. Aqueles que passam a entender a sua verdadeira identidade em Deus sabem qual é o seu verdadeiro lugar, o habitat natural dos verdadeiros filhos de Deus. E sabem também de quem tem recebido vida e entendimento, assim como também sabem onde não devem estar. O salmista diz: afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto de tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. E ele fecha esse bloco com um último efeito maravilhoso da identidade dos verdadeiros filhos de Deus. Eles têm o seu prazer e a sua plena satisfação em Deus e em sua palavra. Olha o que o salmista diz no versículo 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ele faz questão de enfatizar a intensidade e a verdade dessa satisfação quando diz que a palavra de Deus é mais doce do que o próprio mel. Talvez para deixar claro que essa satisfação não se trata de um mero prazer passageiro, que ele está usando para saciar uma carência de momento. Como Esaú, que para matar a sua fome, abriu mão da sua identidade como filho primogênito de Isaac, vendendo a bênção dessa identidade ao seu irmão Jacó por um simples prato de sopa. Ou como a gente quando consome a pornografia, ou se inunda em qualquer outra imoralidade sexual, ou qualquer outro tipo de pecado. Lembra o que foi dito no começo? Nós fomos criados para suprir as nossas necessidades em Cristo. Provérbios 27:7 diz: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Quem experimenta verdadeira e profundamente viver a palavra de Deus na prática, sendo quem Deus quer que sejamos, descobre que não precisa de mais nada além dela para viver. A doçura da palavra de Deus elimina todo o amargor do pecado. Porém, quando decidimos viver o contrário, fazemos como Esaú. Abrimos mão da verdadeira identidade em Deus que poderíamos viver, em troca de sermos e vivermos como escravos de nós mesmos. Escravos do pecado, em vez de filhos de Deus. A pornografia, assim como o domínio de todo pecado em nossa vida, é esse prato de sopa que a gente prefere no lugar de viver como filhos de Deus. Por isso o salmista vai dizer no versículo 104, ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Não seja como o homem do texto de Tiago, que não vive a palavra na prática, e ao qual ele compara a pessoa que se olha no espelho e vê a sua aparência distorcida e nada faz a respeito para tentar mudar. Viva na prática a palavra de Deus. Ou do contrário, você vai estar se enganando a você mesmo. Não seja só ouvinte, viva na prática a palavra de Deus. Isso faz parte da identidade que Deus quer construir em você, em mim e em todos nós. Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade, porque é através dela que Deus quer forjar e construir em nós a verdadeira identidade. O nosso Pai é santo e deseja da mesma forma que todos os seus filhos também o sejam. E aí, bora viver essa verdade? Termos essa identidade? Até o próximo episódio.